A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros do canal Tabernáculo Sagrado. Estamos aqui com mais um estudo, irmãos, e vamos falar nesse estudo sobre o profeta Ageu, né? E para falar sobre esse profeta, antes eu vou voltar um pouquinho e explicar, né, que como nós vimos nos vídeos anteriores, o povo judeu estava em cativeiro na Babilônia por um período de 70 anos. E lá no livro de Esdras, no capítulo 1, versículo 1, a gente vê ali Ciro, ele dando um decreto para que o povo voltasse. Através desse decreto, o povo voltou para Jerusalém, que é a capital do reino de Judá, né? Então eles começaram ali a reedificar o templo, as cidades, começaram a colocar a casa em ordem. Houve alguns levantes. Os inimigos de Judá, eles tramaram ali para que aquelas obras fossem cessadas, e elas foram cessadas, as obras pararam, né? Eu vou deixar aqui em cima um card sobre um vídeo que fizemos aqui sobre Esdras, e lá é dado mais detalhes sobre isso, né? Em virtude dessas obras terem parado, né, dois profetas profetizaram ali, Ageu e Zacarias. E aqui nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre o profeta Ageu, sobre algumas coisas ali do que Ageu falou com o povo, né, que ele foi voz de Deus. Deus ele passou através do profeta Ageu uma mensagem, e também através do profeta Zacarias, a qual faremos também vídeo posteriormente, né? Vamos aqui então focar no que Deus falou através do profeta Ageu, e ele exorta o povo a reedificar o templo. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Eu destaquei aqui em vermelho agora. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, né? Então ali a gente vê, né, o Zorobabel, que era o governador, e Josué, que era o sumo sacerdote, e o povo. E como eu falei anteriormente, eles estavam reedificando, só que eles pararam a edificação por causa das ações ali dos inimigos, né? E foi feita até uma certa chantagem, uma movimentação, que eles pararam essa obra, e eles ficaram vivendo a sua vida, né? Deixaram o templo parado, né? Estavam focando mais nas suas casas, e eles largaram, abandonaram. E eles estavam com esse pensamento de que não era o tempo ainda de edificar a casa do Senhor, e deixaram lá, né? E veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ele estava exortando o povo ali de que eles estavam nas suas casas adornadas, estavam dando atenção ali nas suas vidas, colocando a sua morada bem suntuosa, bem edificada, né? E abandonaram a casa de Deus. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o pô-lo no saquetel furado. O profeta estava falando aqui, né, a mensagem do Senhor, e que tudo quanto o povo estava fazendo não estava rendendo. Eles estavam semeando, colhendo, mas não estavam se fartando. As roupas não aqueciam. E Deus estava falando com eles, né? Considerem essas coisas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa,
dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. E por quê? Olha as palavras do Senhor para o povo. Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra seus frutos. Por não dar atenção às coisas do Senhor, o povo não estava tendo bênção, não estava sendo derramado bênção. O povo estava se esquecendo de Deus, abandonando Deus, quando que deveriam estar prestando atenção nas coisas de Deus, mas estavam prestando atenção nas suas próprias vidas. Era o próprio eu. Eles colocaram ali que, já que não podemos reedificar, porque tem esse problema, deixa para lá, vamos então cuidar da nossa vida. E era isso que o povo estava fazendo. E o profeta Ageu estava exortando o povo e trazendo essa mensagem do Senhor, que por causa dessa falta de atenção, com desapego às coisas do Senhor, que Deus não estava derramando bênção sobre ele. Então o povo atende ao Senhor. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Era firme as palavras que o profeta estava passando para o povo. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Deus já estava vendo que eles estavam ouvindo. Então Deus falou com eles: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo. E eles se colocaram ali para trabalhar, para reedificar a casa do Senhor. É muito importante esse ponto, porque através do profeta, ele trouxe ali a repreensão do Senhor, e para que o povo voltasse a atenção às coisas de Deus. Então perceba que, assim como a menorá, que é aquele candelabro com 7 castiçais, a gente vê que eles estavam sendo acendidos. Então ele estava animando, o Espírito do Senhor veio ali sobre o profeta foi e falou ao povo. Então Josué e Zorobabel, esses dois, e aí a gente até vê duas testemunhas, eles estavam sendo ali acendidos, estava sendo despertado o espírito deles, e através deles todo o povo estava sendo despertado. E isso é muito importante, irmãos. Isso aqui é algo profético a se falar das duas testemunhas, porque percebam que esses dois estavam sendo despertados ali, pelo Senhor através do profeta Ageu, e através deles todo o povo estava sendo despertado. Então, através dessas duas testemunhas do Senhor, que receberam a palavra do Senhor através do profeta Ageu, estava ali despertando todo o povo. E o povo se animou para poder reedificar a casa do Senhor, para poder colocar ali as coisas do Senhor em ordem, porque estavam todos ocupados com as suas próprias vidas. Amém? E aqui há algo tremendo, irmãos. A glória do último templo, ou a glória da última casa, ou do último tabernáculo. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 20º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: olha o que ele diz aqui, lá em Ageu 2, de 1 a 4, Quem de dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como as vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Então ele estava se referindo aqui sobre essa casa, na primeira glória. O tabernáculo ele foi instituído lá com Moisés, onde Deus falou:
né? Êxodo 25, capítulo 8. Né? Faça para mim um tabernáculo ou um templo, né? Para que eu habite no meio do meu povo. E ele era uma tenda que montava, se desmontava enquanto o povo estava nômade pelo deserto. Depois, né, na época do rei Salomão, veio a ser edificada, né, o templo mesmo, uma construção mais suntuosa, né, que essa construção foi destruída pelo rei Nabucodonosor quando ele invadiu Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia. Agora, nesse retorno, eles estão reconstruindo, né? Então ele está falando da primeira glória, quando essa casa ela estava ali com todo o seu esplendor, né? E ali muitos dos que estavam ali não contemplaram esta casa ali na primeira glória, né? Que é o que está falando agora aqui. E aí Deus continua falando através de Ageu, assim: ora, pois, sê forte, Zorobabel, e sê forte, Josué, tu, né, e todo o povo da terra, sê forte e trabalhai, porque eu sou convosco. Então estava tendo palavra de ânimo do Senhor ali. Ele exortou o povo, chamou a atenção do povo a voltar a atenção para as coisas de Deus, e o povo voltando a atenção para as coisas de Deus, agora ele está dando ânimo. E aí ele vai dizer aqui em Ageu 2, né, do 5 ao 9: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Então ele está falando da aliança. Essa aliança que ele fez com Moisés lá no Monte Sinai, né? E aqui é a primeira aliança. E também isso aqui já é profético para a segunda aliança. Ele vai falar aqui no texto, né? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. Ele está falando de algo profético para o futuro que Deus vai fazer, né? E vamos observar ainda mais assim. E as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Agora isso aqui é extremamente fantástico que ele fala. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ali no contexto eles estavam reedificando, né, o templo que havia sido destruído. E ele estava falando que a glória dessa última casa, mas de que casa? Ali eles estavam reedificando o templo físico, mas o Senhor já estava falando através do profeta sobre a última casa, que é o Senhor Jesus. Porque todo aquele tabernáculo, lembra que falamos aqui que Moisés recebeu instruções sobre o tabernáculo? E esse tabernáculo, ele aponta para Cristo. Tudo no tabernáculo, tudo no templo, ele aponta para Cristo. Os cordeirinhos que eram mortos ali, né, para a justificação do pecado, naquele altar de bronze. O cordeiro, Cristo, o altar de bronze, a cruz, e tem muitas coisas a mais aqui. Temos aqui no canal uma playlist sobre o tabernáculo que traz mais informações sobre isso, sobre as 7 festas. Então esse tabernáculo, ele é esse mesmo templo que eles estão reedificando aqui agora. E quando Deus fala através do profeta Ageu ali, ele não está falando da reedificação mais do templo físico, embora que eles estejam ali restaurando este templo, né? Mas essa profecia se refere, ela se aplica ali também no contexto local, mas ela tem um cumprimento realmente total em Cristo, porque o tabernáculo aponta para Cristo. Então o que estava sendo colocado ali era isso, que a glória da última casa será maior que a primeira. Qual é a última casa? Qual é o último templo? Qual é o último tabernáculo? É Cristo, que é o cabeça, né? E a igreja, o corpo. E nós também passamos a ser templos, porque cabeça e o corpo é uma coisa só. Tudo se cumpre primeiro em Cristo e depois se cumpre na igreja. Então Cristo, o tabernáculo, e quando nós recebemos lá em Pentecostes, que é a 4ª festa, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Você vê que é como a Arca da Aliança, que representa ali a presença de Deus. O Espírito Santo é a presença de Deus. A Arca da Aliança ficava dentro do templo e o Espírito Santo fica dentro de nós. Então ele está falando disso. Ele está falando ali de uma edificação muito maior, que é Cristo, né? O cabeça e a igreja. Ele está falando de algo muito profundo aqui. Amém? Repreendida a infidelidade do povo.
E olha o que Deus fala ao profeta Ageu aqui. Diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de suas vestes, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então perguntou Ageu uma outra pergunta: e se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Respondeu o sacerdote: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos que ali oferecem, tudo é imundo. Então a gente vê que Deus ele já estava dando reprovações ali. Ele estava falando já que com tudo que eles estavam fazendo, eles não estavam fazendo de uma forma agradável ao Senhor. Então já estava tendo reprovação ali. E quando a gente fala de sacerdócio aqui, a gente está falando do sacerdócio levítico. Então já estava tendo reprovação ali do sacerdócio levítico. Porque vocês lembram no slide anterior que a gente falou sobre o que ele estava falando da glória da última casa, que não era exatamente a casa física, mas Cristo. Então esse sacerdócio que ele estava reprovando aqui, o sacerdócio levítico, de fato, já estava corrompido. Ainda teria um tempo ali ainda, que eles estavam reedificando fisicamente. Claro que tem um contexto ali, físico, mas através daquilo Deus já estava profetizando coisas futuras, Então esse sacerdócio levítico sendo reprovado, Deus já estava falando aqui sobre algo maior que viria, que é Cristo. E ele é um sacerdote, mas não segundo a ordem levítica, segundo uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. Então, nosso Senhor Jesus, ele cumpriu ofícios sacerdotais e ele está hoje como sumo sacerdote à destra de Deus, um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E lá em Ageu 2, do 18 e 19, diz assim: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Desde este dia vos abençoarei. Então Deus estava falando ali, sobre bênçãos maiores que viriam. O povo não estava tendo. A gente viu que no contexto aqui, quando o Ageu começou a profetizar, o povo estava totalmente desligado das coisas de Deus e eles estavam tendo escassez. Só que aqui o profeta exortou, Deus exortou através do profeta o povo, repreendeu o povo, está repreendendo ainda aqui o povo, e ele está apontando para coisas futuras, para o nosso Senhor Jesus, para esse sacerdócio superior, segundo a ordem de Melquisedeque, a reprovação do sacerdócio levítico. Isso estava acontecendo, eles estavam reedificando, eles estavam ali também constituindo, sim, o sacerdócio levítico ali, ele estava sendo restabelecido, só que Deus já estava dando a sua reprovação, e apontando para algo superior, porque na época de Cristo a gente vê que, só passando brevemente aqui, lá, na época do nosso Senhor, tinha 2 sumos sacerdotes. E pela lei só podia ter um. Na época de Cristo tinha Anás e tinha Caifás, mas só poderia ter um. E se for pelo correto, quem deveria ser sumo sacerdote? João Batista. Porque ele era descendente de Arão. Sua mãe descendia de Arão. Então, ele deveria ser. Mas já uma situação muito política. Há uma corrupção ali no gênero humano, como a gente vê desde a queda do homem. Só que Deus ele tem tratado a humanidade de uma forma tão linda que ele tem ido, buscado, instruído, ele tem dado a lei para despertar a mente do povo. Vocês estão em pecado, e pecado gera morte, mas ao mesmo tempo a lei aponta para a vida. Então nós podemos ver essas coisas proféticas aqui sendo faladas através do profeta Ageu para o povo, sobre a repreensão ali, sobre a maneira com que eles não estavam dando atenção à coisa do Senhor, sobre que não é mais aquele templo, porque aquilo ali é uma sombra, uma figura que aponta para Cristo.
aqui está sendo apontado para Cristo, e o sacerdócio levítico, ele já estava sendo reprovado por causa da corrupção do homem, mas ao mesmo tempo aponta para um sacerdócio superior, que é o sacerdócio de Cristo. Amém? E aqui, irmãos, para fecharmos, a promessa do Senhor a Zorobabel. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu ao 24º dia do mês, dizendo: Fala para Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Muito interessante essa parte. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. É muito interessante isso, irmãos, porque um anel de selar é um anel que era colocado, claro, no dedo, um anel colocado no dedo, né? E ele tinha ali uma marca que ele imprimia, né, como num selo, que era com cera, né? E você colocava aquela marca no selo, então o selo ficava marcado. Aquilo dava autenticidade pela marca, né? Então ele vai fazer Zorobabel um anel de selar para que sejam marcados, né? E ele vai tomar Zorobabel isso. Ele diz naquele dia, né, é o dia do Senhor. E aí a gente vê aqui que Zorobabel ele foi avivado pelo profeta Ageu, né? Que foi avivado por Deus. Então Deus avivou o profeta Ageu. O profeta Ageu, né, avivou Josué e Zorobabel. E ali, esses dois avivaram todo o povo. E avivando todo o povo, o que aconteceu? Todo o povo ali começou a edificar a casa do Senhor. Então, eram duas testemunhas que estavam edificando a casa do Senhor, né? E Zorobabel, ele deu autenticidade, né? Um anel de selar. Ele dá autenticidade. No contexto das duas testemunhas, a gente vê que pela pregação das duas testemunhas, né, muitos vão ser avivados ali, né? E essas pessoas que são avivadas pelo quê? Pela palavra, que é o que as duas testemunhas estão pregando, a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, quando a gente aceita a palavra do Senhor e vive em concordância com a palavra de Deus, nós somos marcados, nós já somos marcados pelo sangue do Senhor Jesus, né? Mas há um processo, né? Quando a gente é marcado pelo sangue do Senhor Jesus, que ele verteu na cruz, né, para nos livrar do pecado, a gente sai do mundo, né? Se batiza, morre para o mundo e nasce para Deus. E a gente passa então a aprender de Cristo. E a gente aprende como de Cristo? Pela palavra, né? E a gente deve estar a todo momento lutando contra a nossa carne, se voltando às coisas do Espírito, né? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você passa a andar segundo o Espírito como? Através de uma instrução. E essa instrução ela vem da palavra. Então cada vez mais a gente tem que estar confirmando a nossa eleição, porque Cristo elegeu a todos nós, somos eleitos do Senhor. Mas tem que estar confirmando, lutando contra a carne e prestando muita atenção nas instruções que o Senhor nos passa através das Sagradas Escrituras. E através da palavra nós passamos a andar cada vez mais retos em espírito e em verdade. Então, quando as duas testemunhas elas falam da palavra do Senhor, elas sustentam o testemunho da palavra do Senhor, o que acontece? O povo ele está sendo avivado, da mesma forma que, né, essas duas testemunhas ali foram avivados pelo Senhor, né, e eles avivam o povo, e o povo vai ser marcado, confirmando a eleição e marcado como um anel de selar, né, a marca do Senhor, né, no mesmo tempo ali em que o inimigo, a besta e o falso profeta, todos ali que compactuam daquele sistema, né, e que recebem inclusive a marca da besta, esses já estão selando ali o seu destino para o lago de fogo. Mas aqueles que têm o selo de Cristo, esses estão marcados para ser colhidos, né? Quando o Senhor fala em Apocalipse 14:14, a seara está pronta, né? Eu ia passar só umas observações, acabou que falei um pouco mais, mas é exatamente isso que ele diz aqui. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos.
gostaria de agradecer a todos, que possamos continuar buscando a palavra, irmãos. Nós estamos sendo avivados pela palavra do Senhor. Devemos buscar de coração sincero, voltado na palavra, e nós vamos aí ser avivados pelo Senhor para que possamos avivar, né, a todos os outros irmãos e irmãs, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão dispersos, aqueles que estão afastados, desgarrados, para trazer de volta, e aquele ainda que não conhece ao Senhor, falar do Senhor para trazer também, porque essa é a nossa missão, ir por toda a terra, né? Ensinando todas as coisas que o nosso Senhor nos ensinou, essas pessoas serem batizadas, né? E vir para Cristo, para compor esse corpo que é a noiva do Senhor. Que possamos sempre focar nisso, irmãos, e que Deus abençoe grandemente a todos e todas as suas famílias, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se esse vídeo te edificou, curta, compartilhe para que alcance essa mensagem a mais vidas, né? E também deixe o seu comentário, que é muito importante, acréscimos, dúvidas, qualquer coisa, irmãos. Estamos aqui para nos edificarmos. O Senhor pode trazer acréscimos de vocês, através de comentários, para todos nós. E daqui pode sair até mais vídeos, mais estudos também, que possamos estar todos buscando juntos. Fiquem todos na paz, irmãos, em nome de Jesus. Amém.